Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu amo estar na G3. Eu perguntei ao Josh se eu estava na primeira ou na segunda conferência, mas eu acho que estava na primeira. Ele não lembra? Então eu vou contar para todo mundo que eu estava na primeira conferência G3. Mas é sempre bom estar aqui. E eu sou grato a esses irmãos pelo trabalho que fazem para tornar esse evento, essa conferência possível. Como tem sido durante todos esses anos, e eu sei que vocês têm sido abençoados, como eu tenho sido, por causa do trabalho dessas diversas pessoas para fazer isso acontecer. Hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus na santificação do casamento. Se eu desse um título a essa mensagem, não seria esse, mas a revolução sexual declarou guerra contra a soberania de Deus. Particularmente uma guerra contra a soberania de Deus na santificação do casamento. Eu quero fazer isso ao olharmos para duas passagens da Escritura. Começando em Gênesis e aí vamos para Romanos 1, à luz do que Deus fez. O soberano Deus do universo. O que Ele fez na criação no que se refere ao homem, mulher e a família no casamento. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã do dia sexto. Depois de lermos essa visão maravilhosa de Deus, ao criar o homem à sua imagem, no capítulo 2, temos uma visão mais específica de como Deus criou o homem e a mulher. E por que Deus os criou em um contexto que nos dá um fundamento do Deus soberano que criou o casamento. A união entre o homem e a mulher. Quando olhamos o capítulo 2, chegamos ao 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para que este veja como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome.
E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esse é agora o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Oremos. Senhor, Deus de graça, nós te louvamos por sua bondade e generosidade sobre nós. Particularmente sua grande bondade em nos dar esse grande presente que é o casamento e a família. Senhor, vivemos em uma época onde há uma rebelião pública contra o que tu criaste. Que sejamos sóbrios nesse momento e que graciosamente entendamos esse grande presente. Que sejamos corajosos ao defender isso e no nosso uso consciente do casamento. Que sejamos efusivos em nosso louvor a Ti, Senhor, pelo que nos deste para a sua glória e para a nossa alegria. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. É óbvio que o soberano Deus foi aquele que nos deu o casamento. É óbvio para você e para mim. Mas não é óbvio para aqueles que estão no mundo em rebelião pública contra Deus e a instituição que Ele fez. Essa instituição fundamental. Essa instituição que é a pedra fundamental da civilização. Guerra contra essa instituição é guerra contra a própria civilização, bem como Deus que a criou e nos deu. Ainda assim, estamos em guerra. Ouça isso de Andreas Kostenberger. Ao vermos o ensino bíblico sobre casamento e família, parece inegável que a civilização ocidental está em queda. De fato, nos últimos anos, não vimos nada além de uma mudança no paradigma no que diz respeito ao casamento e à família. O fundamento judaico-cristão foi suplantado por uma ideologia liberal, que eleva a liberdade humana, a autodeterminação como princípio supremo para relacionamentos humanos. Em sua confusão, muitos declinaram do modelo cristão de casamento e família e substituíram por moralidades concorrentes, como o progressismo. Ele diz que existem pessoas que estão em guerra contra o modelo cristão de casamento e família. Eles estão desejando o seu fim ao substituí-lo por realidades concorrentes, como o progressismo. Como o vídeo que eu vi há alguns dias atrás. É uma série chamada Família Extraordinária. Esse vídeo em particular é sobre um trisal em Orlando. Se você não sabe o que é um trisal, é igual a um casal, mas são 3 pessoas envolvidas. Ah, e tem mais. O trisal é composto por 3 transgêneros. Um deles, uma mulher biológica, e os outros 2 homens biológicos. Mas a mulher biológica se identifica como homem, mas ela parece uma mulher fingindo ser homem. E os homens biológicos
se identificam como mulheres, mas parecem homens fingindo ser mulheres. O trisal também tem 2 filhos. Eles os estão criando como antigênero e não binário. Eles estão esperando seus filhos crescerem e decidirem qual é o seu gênero para que o trisal não decida por eles. Essa é uma série de vídeos intitulada Minha Família Extraordinária. Deixe-me ler de novo. Em sua confusão, muitos estão dizendo adeus ao casamento e família e substituindo por uma moralidade concorrente, que é progressista. É isso exatamente o que eu li. O progressismo diz que está quebrando as barreiras do tradicionalismo, quebrando as barreiras do conservadorismo. Essa cultura está nos dizendo adeus ao tentar substituir a moralidade bíblica. Não é somente esse perfil de pessoas que estão fugindo do modelo bíblico de casamento e família. Outros estão fugindo há muito tempo. Ouça essa citação de Linda Gordon sobre o feminismo. A família nuclear deve ser destruída. As pessoas devem encontrar meios melhores de viverem juntas, quaisquer que sejam os objetivos. Destruir a família é um exercício de linha progressista e revolucionária. Ela continua. A família será finalmente destruída quando uma organização revolucionária econômica e social faça com que as necessidades de amor das pessoas por amor e segurança sejam preenchidas de formas que não diferenciem trabalhadores ou quaisquer papéis externos. Mas essa é só a Linda Gordon. Ela deve ser uma exceção, não? Uma feminista com exceção? Bem, essa é uma declaração feminista de 1971. Quantos sabiam que existe uma declaração feminista de 1971? Bem, existe? Ouça a respeito da declaração do feminismo. Quando alguém te disser o que eles são, acredite. Isso é o que é o feminismo. Diz assim: o casamento existe para o benefício do homem. É um método legalmente sancionado para controlar a mulher. Nós devemos lutar para destruí-lo. 1971, hein? O fim da instituição do casamento é uma condição necessária para a libertação da mulher. Portanto, é importante que encorajemos as mulheres a deixarem seus maridos e não viverem individualmente com um. Fecha aspas. Existe uma guerra, uma rebelião contra o modelo bíblico de casamento e família. É uma guerra contra tudo que vemos nos textos examinados. Esses textos que nos dão verdades claras. Por exemplo, o casamento é uma ideia divina e não humana. Posso ouvir um amém? Todos esses movimentos têm em comum o fato de dizer que o casamento é algo inventado. E inventado para a opressão das mulheres. Uma coisa é contar uma mentira para acobertar a verdade. Outra coisa é contar uma mentira que é totalmente oposta à verdade.
O homem não inventou o casamento para oprimir a mulher. Sem o casamento, como conhecemos, as mulheres seriam de fato oprimidas pelos homens. Você consegue imaginar para onde essa discussão vai? Imagine isso pela cosmovisão deles um minuto. Na época em que os homens iam lá e faziam o que queriam, bateriam com um taco na cabeça da mulher e a levaria para a caverna para depois abandoná-la ali. Era uma situação de homens das cavernas. Os homens não as estão oprimindo o suficiente. Aí eles pensam numa forma de oprimi-las mais. Sabe o que eles vão fazer? Eles dizem assim: nós deveríamos inventar uma instituição onde, ao invés de apenas irmos lá e pegarmos qualquer mulher que quiséssemos, a gente se limita a apenas uma. Espera! E tem mais, a gente pode fazer ainda melhor. Não só vamos pegar apenas uma, como vamos ser responsáveis por ela e pelos filhos. É isso aí. Isso é a coisa mais burra do mundo. Se existe uma verdade sobre o casamento, é que o homem não inventou isso. Amém? Deus fez isso. Deus inventou o casamento. Outro fator onde vemos a guerra é o fato de que Deus deu o casamento para a procriação. Opa, os améns e glórias pararam aí? Hã? Deus nos deu o casamento com um propósito primário de procriação, amém? Sejam frutíferos e multipliquem-se. É o primeiro mandamento. Sejam frutíferos e multipliquem-se. Ele nos deu esse relacionamento matrimonial para que procriássemos. Não significa ter filhos, é criar filhos, que são a imagem de Deus, mas criá-los na instrução e admoestação do Senhor. Por isso que ele criou o casamento. Procriar para o homem não é a mesma coisa que para as outras espécies do mundo, que se aproximam quando é época de acasalamento apenas, e depois abandonam o parceiro. Não, ele nos deu o casamento, que é quando nos relacionamos, mas ficamos juntos, não apenas para ter filhos, mas para criá-los, discipulá-los. Outro fator. Quando olhamos para o texto, claramente nós vemos o homem como líder aqui. Não é um palavrão. Isso não é ruim. E nem a outra palavra também. Patriarcado. O homem é o cabeça porque ele foi feito antes da mulher. E a mulher foi feita para o homem. Lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O homem é o líder, a mulher foi trazida para o homem, e seu nome foi dado pelo homem. 2 vezes. Primeiro, ele lhe deu um nome categórico, mulher. E depois ele a chama de Eva. Em tudo isso nós vemos a liderança masculina. Se você não consegue ver, vá a Romanos 5, e lá você verá o pecado que entrou no mundo através de um homem. Adão. Eva comeu primeiro. Depois ela deu a Adão. Capítulo 3. Adão diz mais ou menos assim, ó, abre aspas.
Certo, você lembra daquele dia que eu estava dando nome aos animais e eu fui dormir? Eu não sei o que aconteceu, mas quando acordei eu percebi que você me deu ela, sabe? Você tinha me dado ela aqui e... o senhor me deu ela, e ela comeu. Foi por causa do homem. Adão. Liderança masculina. Responsabilidade. Dentro do contexto de relacionamento de completa igualdade. É por isso que ele pode dizer no verso 23: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus projetou. Deus projetou a sexualidade humana. Deus projetou. Deus projetou o homem e a mulher como homem e mulher. E o homem é homem porque Deus disse que é. E a mulher é mulher porque Deus diz que é. Chega dessa ideia de que alguém pode escolher o seu gênero. Como se o médico andasse pelos corredores na maternidade jogando uma moeda e escolhendo quem é menino ou menina no cara ou coroa. Não existe escolha senão a escolha de Deus. Nós apenas olhamos e percebemos a escolha que Ele fez. Vamos olhar para o Romanos capítulo 1. Para ver o padrão dessa guerra. Dessa rebelião contra a soberania de Deus. Começa no verso 18. Mas temos que voltar um pouco para o 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Perceba então que o justo vive pela fé. Agora do céu se revela a ira, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Qual verdade é essa? Toda a verdade. Pela sua impiedade, eles perverteram a verdade. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. A revolução sexual está em guerra contra a soberania de Deus, mas começa com uma guerra contra Deus como Criador. Porque se Deus é Criador, então Ele é soberano. Ele tem o direito de comandar a sua criação. Então, se você entra em guerra contra algo que Deus fez, projetou e desenhou, então a primeira coisa que você tem de fazer é, de alguma forma, negar o direito de Deus de governar, em qualquer esfera que você esteja se rebelando.
É aqui que começa. Não é uma discordância sobre o que o texto diz, ou o que pensamos que o texto diz. Podemos começar assim, mas acabamos dizendo que não existe Deus. Não somente aquilo que Deus não disse, mas nem sequer existe Deus para dizer. A gente diz, nós somos o resultado de processos evolucionários, e os cristãos são loucos, porque seus livros são cheios de mitos, não tem nada que ver com o mundo real. E vocês estão se enganando, acreditando que de alguma forma essa coleção de mitos tem alguma autoridade, quando de fato nós somos Deus. Nós temos autoridade, nós somos os que determinam a sexualidade humana, nós somos aqueles que determinam o que a humanidade é. O que o homem é, o que a mulher é, a gente decide com base em como estão os nossos sentimentos no dia. É aqui que a guerra começa. E é muito importante entender. Eu fico feliz que as pessoas estão percebendo. Por mais pesado que seja, eu sou como você, eu fico animado quando eu vejo um vídeo de um pai falando na reunião de pais contra essas coisas. Sim, me dê tudo isso, que eu adoro. Mas o que me preocupa é que essas pessoas estão indo atrás dos frutos, mas não estão indo atrás das raízes. Travestis contando historinhas infantis para crianças é o fruto, não a raiz. O kit gay para crianças é fruto, não raiz. Deixar as crianças escolherem o gênero é fruto, não é raiz. Porque a raiz de tudo é o seguinte. Abre aspas. Não existe Deus. Portanto, não existe padrão moral, senão o que nós mesmos fazemos. Fecha aspas. Começa com uma guerra contra o Criador e a sua soberania, suprimindo a verdade e a injustiça. Mas não para por aí. Eu quero que você perceba como as coisas estão evoluindo. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, caso vocês tenham perdido o primeiro ponto, isso está enraizado na negação da criação. A primeira parte é um guarda-chuva, que diz que tudo o que acontece, acontece porque negamos o que conhecemos de Deus na criação. E não temos desculpa, porque está bem ali. Todos que olham para a criação de maneira honesta, percebem que tem algo maior que criou todas as coisas. Amém? Mas uma vez entregues à imundícia, desonraram seus corpos. O que eu quero dizer é o seguinte.
Quando lemos Romanos capítulo 1, sempre queremos ir para o parágrafo seguinte e falar sobre a comunidade LGBTQIA+, tudo isso. Mas perceba que antes de chegarmos lá, precisamos passar pela luxúria e impureza. Antes que cheguemos à estrada que estamos hoje, devemos passar pela estrada de tolerar a lascívia. A estrada de tolerar a fornicação, tolerar a infidelidade, tolerar o divórcio, tolerar a união estável. E de novo, isso me preocupa, porque quando nós olhamos para todas essas coisas, e nós olhamos e precisamos responder a toda essa loucura, mas nós não podemos nos esquecer de que antes dessa loucura havia outra que nós toleramos. We do need to respond to all the craziness that's coming. Amen? But as we respond to all the craziness that's coming, we must not forget that before this craziness, there was other craziness that we became numb to. Eu falava com um capelão universitário outro dia, que é ministro há muito tempo, e ele disse algo que me marcou. Há 20 anos atrás, quando lidávamos com os alunos, eles vinham e falavam conosco sobre luxúria, pornografia, e nós lidávamos com eles. Mas hoje, nós passamos disso para essa cultura de conexão, que vê o fazer sexo com alguém como um aperto de mão. Ele falou sobre as moças, vindo falar com ele sobre com quantos homens elas já dormiram. Se você não entendeu, é com quantas pessoas ela já fez sexo. As coisas que estamos lidando agora, essa rebelião contra a soberania de Deus em relação ao casamento, família e sexualidade, não começou com a máfia do alfabeto. É mais profundo. Começou quando olhávamos para os contraceptivos como sexo sem consequências. E a gente olhava para o aborto como um recurso, caso os contraceptivos não funcionassem. O sexo sem consequências leva a sexo sem compromisso. E esses dois levam a sexo sem qualquer significado. Nós tolerávamos isso. Está tudo enraizado nessa rebelião contra a soberania de Deus, contra a sexualidade humana verdadeira, casamento e família. E então, vamos para a próxima parte. Versículo 26. Por isso, é uma continuação. Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Essa frase é muito importante, porque até mesmo dentro da comunidade evangélica, tem um movimento gay evangélico que diz que Paulo está lidando com pedofilia aqui, que não tem nada a ver com a orientação sexual.
Paulo não conhecia o termo orientação sexual, então o Espírito o orientou a escrever com uma linguagem entendível, porque o Espírito aparentemente não poderia prever isso, né? Pois é, um problema, não? Mas entender que Paulo está lidando com pedofilia aqui, ou seja, um homem fazendo sexo com um menino, ainda não diminui o fato de que o texto diz que tudo começa com uma mulher tendo relação com outra mulher. E isso não é só pedofilia. Essas são paixões desonrosas e degradantes. Desejos sexuais não naturais. As suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homem com homem. Alguns dizem que o desejo não é problema. Não, o texto diz que é. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. É um problema. É uma paixão e um desejo que não é natural. É inaceitável, e tentar dizer que é aceitável é se rebelar contra Deus que diz: eu não te fiz assim. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. De novo, começamos a nos rebelar contra a soberania de Deus, dizendo: não existe Deus. Nós decidimos o que é o homem, sexualidade, casamento. Nós decidimos que relacionamentos são apropriados para a atividade sexual. Nós que decidimos. Porque não existe Deus. E, eventualmente, você vai além do natural e continua a ir nessa direção. A decisão de um tribunal em 2015 legalizou o denominado casamento homossexual. Digo denominado porque isso não existe. Nós temos caído no penhasco desde então. Pedófilos têm sido chamados agora de pessoas com atração por menores. Assim como fizeram com a homossexualidade. Era assim. Fomos de sodomitas para homossexuais. E então gays. Fomos de pedófilos para pessoa com atração por menores. Para aqueles que acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que não tem nada a ver com um casamento homossexual, eu diria que estamos usando os mesmos argumentos, mudando o nome, mudando o jeito que identificamos essas pessoas. Pessoas se referindo como orientação e as pessoas desse grupo como minorias. O argumento é: nós não vamos chegar lá, porque é completamente inaceitável. Não tem ninguém que vai aceitar isso. 50 anos atrás nós diríamos a mesma coisa sobre o casamento homossexual. E aqui estamos nós. Sabe o que está acontecendo hoje? Professores universitários, online, publicamente,
afirmando que não vem problema ético em um homem de 50 anos ter relação sexual com uma menina de 12. Eles dizem, se existe algum problema ético, não é claro para mim. Professores. Isso é o que significa paixões infames. E isso é o que acontece quando mergulhamos de cabeça nessa ideologia de que não existe Deus para nos dizer o que é certo ou errado. De que não existe Deus que deixou padrões morais ou éticos para a humanidade. Olha onde chegamos. Nós começamos no verso de número 28, percebam! Antes, eu quero que vejam que existe uma progressão aqui. As coisas estão progressivamente piores. E eu quero que você as veja. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, perceba a ameaça. Eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, do começo ao fim, enraizado no fato de que não buscaram conhecer a Deus. Vamos parar aqui por um momento. Por anos, as pessoas vêm até mim, porque eu ensino sobre essas coisas já há muito tempo. E elas perguntam sempre para mim. Elas perguntam, você poderia me dar um argumento contra o casamento homossexual e aborto que não se baseia na Bíblia? Vocês já ouviram isso, não ouviram? Queremos argumentar, nós queremos um argumento na praça pública e, portanto, um argumento que não se baseie na Escritura. Mas é assim que eu escuto essa pergunta. As pessoas lá fora negam a Deus. Elas estão em guerra contra o Deus Criador do universo. Elas levantam seu nariz contra Deus e dizem, Ele não existe? Você poderia me dar ferramentas para eu argumentar como se Ele não existisse? E a minha resposta é a seguinte. Eu até poderia, mas eu jamais ousaria. Porque quando você faz isso, você está lidando com o fruto e não com a raiz. Você está validando o materialismo ateísta e mostrando o argumento dentro do contexto que confina o ateísmo materialista e que levará a uma decisão moral que tem o desfecho moral e ético sem ter de reconhecer o soberano Deus do universo, que é a nossa fonte de moral e ética. Como se diz em Minas, tem baço não, uai. Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui está. Aqui tem coisas que nem podemos dizer na igreja, não é? Estão cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. 32.
os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é o fim da linha. Essa é a última parada. Sabemos que é errado, mas nós aprovamos. Sabemos que merecem a ira de Deus, e sabemos que a sua ira está sobre eles, mas nós aprovamos. Porque no fundo, o nosso desejo de sermos aprovados pelos homens é maior do que o nosso desejo de ver homens louvando a Deus. É aqui que estamos. Será que nós não devemos nos alegrar quando pais falam a verdade em reunião de pais, ou quando tem aplausos pela justiça, ou quando deputados conservadores defendem os bons valores e expõem o que é errado? Devemos dar glória a Deus por tudo e reconhecer que antes do verso 18 tem o 16. E ele dá a resposta ao problema antes de mostrar o problema. Vamos ler de novo. Verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós não queremos apenas que as pessoas parem de fazer o que é errado. Nós queremos que elas se tornem verdadeiramente justificadas pela fé. Eu lembro que no debate sobre aborto houve a seguinte pergunta: você quer que tenha uma restrição legal para que as mulheres não abortem? Ou você quer que elas tenham o seu coração transformado para que elas não queiram mais abortar? E eu respondi: eu quero os dois. Por que tenho que escolher um? Você quer que as pessoas parem de zombar da língua portuguesa com essa linguagem neutra? Você quer que as pessoas parem de mutilar seus filhos para mudança de sexo? Eles têm feito isso, viu? É irreversível, aliás. Ou você quer que seus corações, enfim... Eu não quero falsas opções, eu quero tudo. E sabe por que eu quero tudo? Porque o nosso Cristo é o Senhor de tudo. Eu quero tudo, porque Deus reina sobre tudo. Eu quero tudo porque o meu Deus não lida com meias verdades. Eu quero tudo porque as pessoas estão manifestando o que têm no coração. Eu quero que elas mudem por terem seus corações mudados. Mas eu também quero Cristo legislando e reinando no coração de todo homem. Eu quero que Cristo tenha a plenitude do prêmio pelo qual morreu. Sim, eu quero que as pessoas parem de fazer o que é errado. Mas não se trata apenas disso. Deus é soberano. E precisamos viver não apenas como quem acredita. Devemos viver como os que sinalizam uma realidade ainda maior. Muito maior em nossas vidas
em nosso dia, nessa época, no mundo. Oremos. Deus, te agradecemos. Te louvamos pelo fato que estamos vivendo em dias maus e perversos. Frequentemente, participando dessa perversidade. Dê-nos graça para ficarmos firmes. Que tenhamos sabedoria para sermos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Que não sejamos covardes, nem tampouco tolos. Que façamos assim, porque nosso desejo é ver Cristo magnificado em nossas vidas. Magnificado em nosso dia, em nossas famílias, nos casamentos, nas igrejas, no país e também no mundo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.